E é sobre fé que eu vou continuar falando nessa noite. Combinado? Amém? O capítulo 5 de 1 João, nós estamos quase finalizando as cartas de João. A partir da próxima série de mensagens, mudanças vão acontecer. Preparem-se. Amém? E nós vamos iniciar, depois de João, uma pregação expositiva dos evangelhos, versículo por versículos, 4 evangelhos. E nesse processo da pregação dos evangelhos, nós vamos expor a personalidade de Jesus. Nós queremos apresentar para vocês o Jesus que está ali na Escritura. Amém? Porque toda igreja, se ela quer ser uma igreja neotestamentária, ela precisa estar centrada em Jesus. Amém? Essa história de pular em 2 testamentos não está correto. Se eu prego algo do Antigo Testamento, eu preciso encontrar Cristo ali e linkar com o que ele fez ou disse no Novo Testamento. Amém? Não há sentido para nós hoje pregarmos algum contexto sem trazê-lo para Cristo. Cristo é a chave hermenêutica de toda a Escritura. Amém? E nós temos o compromisso de levar essa igreja a ser cristocêntrica. Amém? E dentro das cartas de João, hoje, nós vamos falar justamente do quê? Você já viu aí o seu esboço? Qual que é o título? Olha, se você está com frio, tem um cafezinho, você pode pegar, fica à vontade. As testemunhas de Cristo. Amém? João, olha que coisa fantástica. Ele inicia o capítulo 5 falando de fé. Só que ele faz um cruzamento de tudo que ele já está falando. E ele está unindo agora o tema fé a tudo que ele construiu na carta de João. Né? Então a primeira coisa que ele diz é que aquele que tem fé também ama o seu irmão. Amém? Olha que coisa interessante. Se eu tenho fé, a minha fé vai se manifestar onde? Na minha atitude de amor para com os meus irmãos. Amém? Aí que está um ponto, ele deixa claro, e que foi o conteúdo da pregação da semana passada. Hoje nós vamos ver que João vai linkar a fé a uma vida transformada, de dentro para fora. Então, eu faço uma pergunta para vocês. Se eu digo que eu acredito em Cristo, que eu creio em Cristo, amém? Eu ia lá e daí confessava Jesus. As igrejas copiaram esse modelo e transformaram os altares no lugar onde se recebe Jesus. E aí lançam a rede. Quem quer aceitar Jesus como Salvador em sua vida? Eu pergunto, quem não quer? É ou não é? Quem aqui, em sã consciência, quer ir para o inferno? Levanta a mão. Eu quero ir para o inferno. Quem? Tem alguém? Abraçar o capeta? Ninguém quer. Então, quando nós chegamos e expressamos que Jesus é o nosso Salvador, e de fato Ele o é, quem não quer?
Mas a Bíblia está dizendo que para que Jesus seja o meu Salvador, Ele primeiro tem que ser o meu Senhor. Então, a pergunta não é quem quer aceitar Jesus como seu Salvador, e sim, quem quer entregar a vida a Cristo para que Ele seja o teu Senhor. A partir do momento em que eu entrego minha vida para que Ele seja o meu Senhor, eu estou abrindo mão do controle da minha vida. É ou não é verdade? E no momento em que eu abro mão desse controle, Jesus vem de fato habitar na minha vida, e Ele vem para transformar o meu coração. E essa transformação vai ser manifestada exteriormente, primeiro, por uma atitude de quê? De amor ao meu irmão. Olha aonde João está indo. Ele está dizendo que aquele que crê, ama. Aquele que crê, tem a vida de Deus dentro de si. Ou seja, uma transformação. Que transformação? Se eu tenho áreas em que eu sou débil, que eu cometo erros, essas áreas vão começar a ser superadas, uma a uma. Amém? Se eu tinha um problema com mentira, se Jesus se torna o meu Senhor, Ele manda eu falar a verdade. Então, se Ele é meu Senhor, a partir de hoje eu não falo mais mentira. Então eu vou chegar diante de Jesus e dizer: eu tenho problema com mentira, e eu preciso da tua ajuda para vencer essa falha de caráter que eu tenho. Ok? Se eu tenho um problema de ciúme com relação à minha esposa, se Jesus é meu Senhor, eu vou chegar para diante dele e dizer: Senhor, Jesus, tu é meu Senhor, eu tenho uma falha de caráter, eu não confio na minha esposa, então eu preciso da tua ajuda para vencer isso. Então é isso que João está começando a dizer aqui. Se eu tenho fé, primeiro, essa fé é manifestada no meu amor. Para com quem? Com meu irmão. Segundo, eu vou começar a ter uma vida transformada. Então, a fé, ela é passiva na nossa vida? Não. Ela é uma fé ativa, que vai agir para modificar toda a minha estrutura espiritual, emocional, relacional e física. Paulo diz, se não me falha a memória, Tessalonicenses 5:23, que no dia do Senhor, o nosso espírito, a nossa alma e o nosso corpo estejam irrepreensíveis. Olha só. Então a fé, ela vai produzir a mudança na nossa vida. Quanto tempo depende da sequela que o pecado atingiu a nossa vida.
Mas a fé, ela precisa provocar em nós um descontentamento santo. O que é um descontentamento santo? Eu tenho essa área débil na minha vida e eu não estou contente com ela. Então eu vou buscar a Cristo. Amém? Conseguiram entender isso? Então, quando nós dissemos assim: você está preparado para a volta de Jesus? Na verdade, o que nós queremos dizer com isso? A obra da cruz está transformando você de dentro para fora? Você está amando o seu irmão? Porque a fé que você professa ter precisa ser manifestada nas nossas ações para com relação aos nossos irmãos e para transformação de vida. Amém? João aqui estava enfrentando o problema que eu já deixei bem claro. Qual que é? Os gnósticos não criam que Jesus tinha encarnado em forma humana. Amém? Então o texto que nós vamos ler hoje, nós vamos ver que João está dando testemunho, junto com o Espírito Santo e junto com Deus, de que Jesus era o Cristo, encarnado. Amém? E aí eu dei um tema de casa nessa semana. Quem é que leu o tema de casa? Quem é que fez? Lá vocês vão ver que Jesus está dando testemunho de tudo que ele estava fazendo. Ele não estava fazendo por causa da sua vontade. Ele estava fazendo por causa da vontade de quem? Do Pai. Né? Então, em 1 João, nós temos o Espírito Santo e o Pai testificando do Filho. E no Evangelho de João, nós vemos o Filho testificando do Pai. Amém? Perceberam isso? E aí o texto que eu quero convidar para você ler comigo, está no versículo 6 até o versículo 12. Diz assim: este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo. Ele veio não somente com água, mas com água e com sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Pois há três que dão testemunho: o Espírito, a água e o sangue. E os três são unânimes, num só propósito. Se aceitamos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. E este é o testemunho de Deus, que ele dá a respeito do seu Filho. Aquele que crê no Filho de Deus tem nele esse testemunho. E aquele que não dá crédito a Deus, faz de Deus o quê? Um mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá a respeito do seu Filho. E o testemunho é esse, que Deus nos deu o quê, irmãos? A vida eterna. E esta vida está no seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. E quem não tem o Filho de Deus não tem vida. O termo vida que está traduzido aqui no original grego é zoe. Zoe quer dizer vida de Deus dentro do ser humano. Quando Jesus diz que os pais, é que geram a vida humana, ele está falando da vida carnal e
terrena. Quando ele fala com Nicodemos ali, né? O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Eu gosto da Bíblia Viva, lá da versão de 90, desse texto, que ela diz assim, ó: os homens só conseguem reproduzir a vida humana. Só o Espírito Santo pode dar a vida nova do céu. Olha que coisa tremenda. Então, quando João está falando, quem tem o Filho tem a vida, ele está falando dessa nova vida. Dessa vida verdadeira, que conecta o ser humano de novo com Deus. Que conecta o ser humano aqui na terra com o céu. Você não tem mais barreira. Se o Espírito Santo habita em você, não há mais barreira. Não há mais bloqueio. Estão entendendo isso? Amém? Você ora aqui e Deus escuta aqui. Por que aqui? Porque ele muda de endereço. Olha para a pessoa do seu lado e diz: Deus habita em você. Conta dessa verdade. Deus mudou de endereço. Ele largou o trono da glória para habitar no seu e no meu coração, através de uma parte dele que se chama Espírito Santo. Só isso já tinha que ser motivo para a gente ser alegre o tempo todo. É ou não é? Será tribulação? Será angústia que vai nos separar do amor de Deus? Manifesto em Cristo? Hein, irmãos? Paulo diz essa leve e momentânea tribulação. Olha que o homem vivia debaixo de laço o tempo todo, né? Não dá para se comparar com o peso da glória eterna. Isso tudo são verdades que a vida de Deus passa a gerar onde? Aonde? Dentro de nós. Então vocês estão entendendo? Ter fé é gerar convicções que geram mudança. Sim ou não? Porque se eu tiver apenas uma fé intelectual, ela não vai gerar salvação. A fé bíblica, ela surge de uma fé relacional. E quando começa essa relação com Deus? Quando Jesus se torna o meu Senhor. Estão entendendo isso? Amém? Pegue o seu esboço. João dá testemunho acerca da humanidade de Cristo. Então começa ele dizendo, né, que o Filho veio por água e sangue, ou seja, ele nasceu de forma humana. O que rompe quando a mulher está para dar luz? Bolsa do que mesmo? E quando a criança nasce, nasce no meio do quê? Do sangue. Ela nasce envolta de sangue.
E João está dizendo: a água e o sangue estão testemunhando que Jesus nasceu de forma natural. João está dando esse testemunho. E aí, quando ele dá esse testemunho, ele também chega e diz que o Espírito Santo também testemunha isso. E depois ele diz que Deus Pai testemunha do Filho. Então, quer testemunha maior? João, o Espírito Santo e Deus Pai estão testificando, através da carta de João, que Jesus é o Cristo. Jesus era o Cristo para João. Jesus é o Cristo para nós de verdade, irmãos? Como você trata Cristo durante o seu dia? Eu separei só no esboço aqui de tudo que eu pedi para vocês lerem, eu vou ler só 3 versículos. Jesus está numa briga ali com os religiosos, é ou não é? E aí ele chega para esses religiosos e diz assim, ó: também não tem a palavra dele permanente em vocês, porque não creem naquele a quem ele enviou. Vocês, porque não creem naquele a quem ele enviou, vocês examinam as Escrituras porque julgam nelas ter a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, vocês não querem vir a mim para ter vida. Amém? Jesus ali, ele denuncia um ponto-chave. A palavra de Deus não estava permanente no coração deles. O que isso quer dizer para nós? Uma coisa é eu conhecer a palavra de forma intelectual. Eu gastei muito tempo da minha vida conhecendo a Bíblia de forma intelectual, repetindo ela como um papagaio repete o texto para as outras pessoas. Mas esse texto não estava em mim. D.L. Moody diz que a Escritura não foi dada aos homens para aumentar o seu conhecimento, mas sim para transformar sua vida. Qual é a relação que eu estou tendo com a Escritura? Apenas para eu saber quais são os textos que estão escritos dentro dela, ou para eu pegar esses textos com a autoridade que ela tem, para que isso me corte, me fira, ao ponto de eu não ter outra saída, a não ser viver o que ali está escrito. Porque ter fé, de verdade, segundo a Escritura, é ter a vida de Deus. Quem dá essa vida? O Filho de Deus. Vocês não têm esse... diz o texto ali. Essa Escritura testifica de mim. Ela fala de mim o tempo todo. E vocês estão me rejeitando. Vocês não querem vir a mim para ter vida. Para ter essa vida de Deus dentro de si. Amém? Entenderam isso? O texto segue dizendo:
João aqui faz uma junção de 3 elementos fundamentais na vida do cristão. Primeiro, a fé relacional. Com o quê? Com amor. Amém? Amém? A fé não é intelectual. A fé bíblica não é a fé intelectual. É a fé que surge da minha relação, da minha caminhada com Deus. E quando eu caminho com Deus, uma parte do amor dele, ágape, começa a entrar no meu coração, na minha vida. E eu passo a amar os meus irmãos. O resultado dessa fé relacional manifesta no amor, gera uma vida transformada. A vida de Deus no discípulo. Resumindo, salvação para João é igual a quê? Sim ou não? Aquele que tem o Filho de Deus tem a vida. Aquele que não tem o Filho não tem a vida. Como eu sei se a obra da cruz está acontecendo na vida do meu irmão? Se ele, de fato, demonstra amor para com os seus irmãos. A gente consegue fingir que tem amor? Um pouquinho sim, né? Um pouquinho a gente finge. Quem mais vai saber se eu tenho amor ou não? Quem mais me conhece? Quem mais me conhece aqui nessa terra? Então, aonde eu vou começar a mostrar de verdade o amor que Deus gerou em mim? Aonde é o primeiro lugar? Dentro de casa. Minha atitude para com ela. A atitude dela para comigo. Paulo diz: aquele que não ama os seus, negou a fé. E é pior que o descrente, né? O infiel. Pior. Vocês estão entendendo aonde João está querendo chegar com tudo que ele está escrevendo aí, irmãos? Salvação é sinônimo de transformação. E a transformação se reflete externamente na nossa atitude de amor com relação aos nossos irmãos. Aonde é o primeiro nível de amor que eu tenho que manifestar? Família. E depois, os irmãos. E quando eu vou mostrar que eu amo, de verdade? Quando ela faz o que eu quero, ou quando ela faz o que eu não quero? Quando eu mostro amor de verdade? Quando ela faz o que eu não quero. Porque é fácil amar quem te demonstra amor. É ou não é assim? Então, quando nós vamos entender que essa igreja está sendo de fato transformada? Quando?
quando alguém aqui dentro fizer algo que o outro não gosta, mas eles sentam, conversam, se perdoam, oram e seguem o barco. Aí nós vamos estar provando que temos fé. Compreender onde João está chegando com isso? Fé não é algo que a gente afirma, é algo que a gente vive. É churrasco ou não é? Mais um dia para nós sair um pouco mais preocupado do que chegou. É ou não é? Sim ou não? Então eu quero concluir isso hoje com essas nossas famosas 3 perguntinhas, né? Vamos lá? Primeira, a fé que você diz ter, ou que eu digo ter, está produzindo intimidade com Cristo? Primeira coisa, eu vir à igreja, eu apenas ler a Bíblia, não é o suficiente, porque a Bíblia me manda relacionar-se com Jesus. Então a fé que eu digo ter está produzindo relacionamento com Jesus de verdade ou não? Se a fé que eu digo ter não me leva a uma leitura devocional da Escritura, se a fé que eu digo ter não me leva a uma oração de uma relação pessoal com Jesus, a oração do quarto, se nada disso chama a minha atenção, então ela não é a fé bíblica, ela é uma fé intelectual, religiosa, de quem não tem a palavra de Deus permanente em si. Denúncia de Jesus para aqueles religiosos. Então, olhe para dentro de você. A fé que você diz ter está gerando relacionamento com Jesus? Intimidade dele conseguir começar a te dizer o que você precisa mudar? Está gerando isso? Segunda pergunta. A fé que você diz ter está produzindo amor pelos irmãos? Você considera as pessoas da sua congregação como teus irmãos? Sente falta deles? Suporta as debilidades deles? Ou seu irmão é motivo para você ficar falando com outro irmão sobre ele? É ou não é? E a última pergunta. A fé que você diz ter está de fato gerando transformação interior e mudança de atitude, postura na sua vida? Deixa eu ser mais prático. A forma como eu estou conduzindo a minha fé tem refletido na minha vida profissional? Eu tenho agido como um verdadeiro discípulo de Jesus
na minha vida profissional, na minha vida familiar, porque Jesus nos manda ser sal da terra e luz do mundo. Se a luz que está em nós é trevas, quão grandes trevas serão. Isso aí nós vamos aprender de Jesus quando a gente começar a série de pregações dele. Entenderam, irmãos? Então aqui a gente não faz apelo para ninguém receber Jesus. Isso a gente faz num processo de discipulado e acompanhamento, deixando claro para elas, para essas pessoas, o passo que está sendo dado. Porque Jesus, ele diz que quando a gente resolve seguir ele, tem que primeiro sentar para fazer as contas daquilo que a gente vai ter que realmente abrir mão. Ele dá o exemplo da torre e dá o exemplo do rei. De o seu reinado, primeiro senta e faz as contas. Se com o exército que ele tem, ele vence. Se não, já faz a rendição. Vida transformada produz um discípulo. Estão entendendo isso? Coloque-se de pé. Feche os teus olhos. Pensa nessas 3 perguntinhas. Eu acredito que deve ter dado uma vontade para você. Vamos demais de ti. Jesus agora. Sim ou não? Depois do conteúdo dessa palavra, deu vontade ou não? O que você quer falar com ele? Fecha teus olhos e abre teu coração para ele agora. Enquanto a gente está ministrando uma canção aqui, faz a tua oração para ele agora, daquilo que você quer falar para ele, partindo da realidade que você ouviu. Sim, Pai. Fecha teus olhos. Conversa com Deus agora. Menos de mim, menos de mim. Ele cresça, que eu diminua. Menos de mim, Sim, Pai. menos de mim. Que ele cresça, eu diminua. Que ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Que ele cresça, que
eu diminua, Vai ministrando, Espírito Santo. Ele apareça, Vai trabalhando e em eu nossos me corações. constranja com a sua glória. Desperta a realidade Todo espiritual seu no nosso amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Toca, Espírito. Toca, produz em nós um verdadeiro arrependimento, uma consciência real de onde estamos caindo e da onde temos que mudar. E a fé que a gente afirma ter, ela seja real, palpável, prática na nossa vida. Vai, Espírito Santo, trabalhando, moldando os nossos corações. Senhor, daquilo que precisa ser mudado. E aquilo de nós, mais de ti, trabalhe em nossos corações. Trabalhe em nossos Ele apareça, eu me constranja com a sua glória, e todo seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Ele cresça, eu diminua, Ele apareça, eu me constranja com a sua glória, e todo seu amor, infinita humildade, servo de todos os Se irmãos. você pode agora, ergue as tuas mãos e que eu diminua. Faz dessa estrofe a tua oração agora, para a gente finalizar esse momento. Está dizendo isso para o Senhor. Menos de mim, Senhor. Menos de mim.
menos de nós. Menos de mim. Menos de mim. Tenha teu momento com Ele agora, como adorador que tu és. Que Ele cresça e que a gente diminua. Amém? Quero que você não saia logo. Converse um pouco com o seu irmão, conheça ele melhor, abrace, porque a gente precisa ser uma comunidade. Amém? Uma comunidade de discípulos de Jesus. Essa é a missão que Ele nos deu. Que amanhã, quando o seu eu quiser ser maior, cante essa canção. Que Ele cresça e que eu diminua. Porque isso é resultado de uma vida transformada. Deus abençoe vocês. Um bom domingo a todos.